Olá, sou Marjolie e estou aqui para mostrar 4 métodos de compostagem para você escolher qual você vai fazer na sua casa. Compostagem em lajes, compostagem termofílica em caixa, vermicompostagem, o famoso minhocário, e a compostagem Takakura. Mas afinal, o que é compostagem? Compostagem é um processo de reciclagem que podemos fazer em casa, onde nosso resíduo orgânico é transformado em adubo. E tem algumas coisas que eu quero te dizer logo de cara. A compostagem pode ser feita em qualquer tamanho de espaço. Então, se você mora em apartamento ou kitnet, você também pode fazer compostagem. Outra coisa importante saber é que compostagem não é para dar mau cheiro, e eu vou ensinar direitinho sobre isso. E por fim, um detalhe importante, a compostagem não é para te dar mais trabalho. Por isso, presta atenção nesses 4 métodos e escolhe o melhor que cabe na sua rotina. Não é para te dar mais trabalho e gastar o seu tempo. Como começar a fazer compostagem? Como qualquer processo de reciclagem, a compostagem começa separando seus resíduos. Não pode misturar com rejeitos irrecicláveis. Você vai separar somente os resíduos orgânicos permitidos pelo método que você escolher. Uma dica importante: na hora da separação, coloque seus resíduos orgânicos sempre dentro de um recipiente com tampa, protegendo das moscas. Isso ajuda a não dar bigato na composteira, que às vezes são desagradáveis para algumas pessoas. Eu mesma não gosto. Após separar o resíduo orgânico, coloque no local onde será feita a compostagem e cubra com matéria seca. Continue fazendo isso, sempre alternando uma camada de resíduo orgânico e uma camada de material seco, até encher o recipiente. Depois disso, é só esperar e sempre cuidar para manter o sistema com oxigênio. A natureza, através de bactérias, fungos e insetos, faz todo o trabalho de transformar tudo isso em adubo. Vamos entender alguns detalhes. O que é lixo orgânico? É o resíduo gerado diariamente em residências e estabelecimentos onde acontecem refeições, composto por pedaços ou sobras de alimentos crus ou cozidos, cascas, sementes, talos, raízes, folhas, aparas de frutas, verduras e legumes, polpas, pó de café, erva de chá, cascas de ovos, sobras de refeições e alimentos estragados. Lembrar que tem que ver o que pode ou não no método que você escolheu. E também não inclua na sua composteira plantas doentes e fezes de pets. O que é matéria seca? Serragem, grama e folhas secas. Ela serve para equilibrar a composição dos nutrientes do adubo final. Aumenta os espaços vazios por onde o oxigênio vai entrar na composteira e ainda regula a umidade e afasta insetos indesejáveis. E você sabe por que o oxigênio é tão importante? É exatamente ele que garante que o processo seja aeróbio e não tenha mau cheiro. Agora vou apresentar os 4 métodos e a diferença do processo em cada um deles. O método Lajes é sem minhoca, ao ar livre e não precisa revolver. Geralmente se usa caixotes, pneus ou canteiros para segurar uma altura de 20 a 40 centímetros de material. Nesse tipo de composteira, você coloca o resíduo e a matéria seca direto no chão até formar uma pilha. E precisa fazer furos todos os dias para garantir a entrada de ar. Com 20 a 30 dias, você já pode plantar mudas diretamente na pilha, porque você não precisa esperar o composto ficar pronto. Antes de plantar, você pode colocar uma camada fina de terra por cima. Existe uma versão menor desse método chamado vasocompostor. Atenção! Alguns alimentos não são recomendados: carnes, laticínios, trigo, gordura e alimentos processados temperados. Mas, quando é grande escala, o método Lajes permite incluir todos esses tipos de alimentos.
O método termofílico no sistema de caixas é sem minhoca, em sistema fechado, que precisa revolver semanalmente. A composteira tem pelo menos 3 caixas empilhadas e conectadas por pequenos furos entre elas. Os furos permitem a passagem de líquido e de ar entre as caixas. Nesse tipo de composteira, você enche com resíduo e matéria seca e depois troca de posição para encher uma nova caixa. Lembrar de revolver o conteúdo das caixas pelo menos uma vez na semana para garantir a entrada de ar. A caixa mais de baixo tem a função de coletar o líquido produzido durante a compostagem, chamado de chorume, e que é um excelente adubo líquido. Nos primeiros 15 dias de preenchimento de resíduos, já vai produzir chorume bem concentrado. Você já pode diluir esse chorume para usar nas suas plantinhas. Use uma porção de chorume para 10 porções de água. O processo completo de compostagem em uma caixa demora 70 dias. É mais ou menos assim. Você demora 30 dias para encher a caixa e deixa mais 40 dias para o composto descansar e ficar pronto. Daí você já pode esvaziar a caixa e usar o composto nas plantinhas. Não é recomendado colocar terra na composteira, porque diminui os espaços vazios onde entra o ar. Atenção, alguns alimentos não são recomendados. Carnes, laticínios, trigo, gordura e outros alimentos temperados ou processados. Você pode incluir todos eles, mas eles têm cheiro forte que pode atrair moscas e outros insetos. O método vermicompostagem é realizado no minhocário. Usa minhocas californianas em sistema fechado que precisa revolver quase todos os dias. O minhocário é igual à composteira termofílica em caixas, mas os furos, além de passar o chorume e o ar, também servem para passar minhocas. Existem algumas diferenças do sistema de caixas com ou sem minhocas. Com minhocas, precisamos revolver o conteúdo das caixas mais vezes, de preferência todos os dias, porque o revolvimento garante a entrada frequente de ar, que é essencial para a respiração das minhocas, e serve também para segurar o aumento da temperatura. As minhocas não suportam temperaturas acima de 60 graus Celsius. Portanto, lembre-se de revolver sempre e ainda deixar minhocário na sombra. O chorume fica pronto em 15 dias e também deve ser usado na proporção 1:10. O processo de compostagem demora 60 dias, mas tem como produto final o humus de minhoca, que é mais fino e parecido com a terra e tem maior valor econômico do que o composto orgânico simples da termofílica. Alimentos cítricos, temperados, processados fazem mal para as minhocas. Então, é proibido colocar alimentos temperados, processados, carnes, laticínios, trigo, gordura e cítrico. No método Takakura, a gente faz uma preparação de uma base de micro-organismos antes de começar a compostagem. Essa preparação demora mais ou menos 7 dias e eu já vou falar para vocês como é que faz. Essa base de micro-organismos fica envolvida por um tecido TNT dentro de uma caixa sem tampa que serve para dar suporte para o composto e esse tecido. Use de preferência uma caixa vazada como um caixote de feira. Esse método inclui terra na composteira. Para alimentar a composteira, você abre o tecido TNT, coloca os resíduos, revolve e depois fecha o tecido de novo. O processo se segue até encher a caixa que suporta o TNT. Não é preciso colocar mais matéria seca, a não ser que o composto esteja ficando muito pastoso ou líquido. Após encher a caixa, divida o composto em 2 caixas. Uma parte vai continuar recebendo resíduos e a outra vai descansar por 15 dias para poder ser usada como adubo. Esse método não forma adubo líquido.
E como restrição, só tem ossos e sementes duras como de abacate. O restante, todos os materiais orgânicos podem ir para a compostagem Takakura. A preparação da base de micro-organismos é feita em 4 etapas. Etapa 1, produção do fermento doce. Etapa 2, produção do fermento salgado. Etapa 3, produção de uma base seca. Etapa 4, a mistura e formação da base de micro-organismos. Para fazer o fermento doce da etapa 1, você precisa de uma garrafa de 2 litros, onde você vai colocar 5 colheres de sopa de açúcar, 4 colheres de iogurte ou leite azedo, 5 colheres de sopa de fermento seco granulado e completa com água até encher mais ou menos 2/3 da garrafa. Depois, agita bem e deixa a garrafa semi-aberta para a saída dos gases. O fermento fica pronto em 3 dias. Para fazer o fermento salgado da etapa 2, use uma garrafa de 2 litros, coloque 5 colheres de sal, 2 punhados de cascas de frutas, legumes e hortaliças, 2 punhados de flores caídas, e complete a garrafa até encher 2/3 mais ou menos. Agite bem e depois deixe a garrafa semi-aberta. O fermento também fica pronto em 3 dias. A base seca da etapa 3 é só misturar 2 kg de solo de cor escura, 3 kg de serragem e 2 kg de farinha de trigo. E a mistura da base de micro-organismos da etapa 4 é só misturar a base seca da etapa 3, o fermento doce da etapa 1 e o fermento salgado da etapa 2. E aí você espera 4 dias antes de começar a jogar os resíduos. E agora eu vou dar algumas dicas finais. Se você não tiver muito tempo de fazer esse cuidado com a composteira todos os dias, você pode guardar num pote com tampa dentro da geladeira e vai colocando lá todos os seus resíduos orgânicos. Ou até você pode colocar no pote e congelar. E aí, uma vez por semana, você tira, coloca na composteira e faz todo o processo natural da compostagem. Outra dica que é importante, eu já falei várias vezes no vídeo, mas é importante falar de novo, é para evitar moscas. Moscas em contato com o nosso resíduo orgânico é o que produz bigato dentro da composteira. E os furos ou revolvimento do material dentro da composteira vai ser importante para manter o oxigênio no sistema. E olha, se faltar oxigênio vai dar mau cheiro na composteira. Se você tiver cachorro em casa, eu não recomendo fazer o método Lages, a não ser que ele não tenha essa mania de ficar cavando. Agora que você conheceu os 4 métodos, você já pode escolher. E se ainda tiver dúvidas, manda mensagem pra gente. Vai lá no Instagram, @habito.eduambiental, e a gente vai te responder. E para finalizar, se você começar a fazer compostagem e não der certo, tenta de novo. Eu sou engenheira ambiental, trabalho com compostagem, trabalho com educação ambiental, e quando eu fui começar a fazer minha compostagem, eu errei várias vezes. Deu errado, eu quis desistir e tentei. Inclusive já tentei vários métodos, passei por todos os métodos para poder fazer esse vídeo. E agora eu adoro fazer compostagem e sempre dá certo. Então a minha dica é: nunca desista. A compostagem faz bem para você e para todo mundo. Até o próximo vídeo. Fazer compostagem nada mais é do que separar um espacinho na sua casa para a natureza fazer o trabalho dela, de transformar seus resíduos orgânicos em adubo e nutrientes para que novos alimentos possam ser cultivados.